Jogaço, concordo plenamente com o Vene. Não vejo esse resultado como algo extremamente negativo para o Flamengo. O enredo pode até frustrar, mas empatar com o Internacional no Beira-Rio, ainda mais estando na frente do Internacional na tabela de classificação, para mim não é tragédia nenhuma. E é um início de trabalho. Gente, o Felipe Luiz está no início do trabalho dele. É natural que erros vão acontecer. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. Você deve estar achando estranho aí esse fundo, essa bandeira do Botafogo, o que tá acontecendo? É que no programa SBT Esporte Rio de hoje, né, eles comemoraram demais ali a botafoguense aqui, a Fernanda, né, ela que é uma das vozes do time do Botafogo, ainda mais quando tem jogo lá no estádio deles, né, ela faz a locução, enfim, apresentadora, torce pro Botafogo e por isso tem essa bandeira aí no fundo. Vamos falar também ali, o Vene vai poder falar um pouco sobre o jogo do Mengão. Ele não gostou ali das escolhas do Felipe Luiz no jogo de ontem. Eu vi até no Instagram que ele deu uma reclamadinha. Vamos acompanhar se ele vai repercutir isso no programa. Tem muitas novidades para falar sobre esse grande jogo, né? O melhor jogo da temporada no Brasileirão entre Flamengo e Internacional e Flamengo. Um gol para cada lado, um empate ali, duas torcidas esperavam a vitória, porém o empate, acho que ninguém tá triste no final das contas. Flamengo talvez um pouquinho mais, porque poderia sair com a vitória, porém vacilou no final, acabou tomando gol. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Pode ser final brasileira também. Verdade. É verdade, Vene Casagrande. Vem cá. Foi um jogão ontem, hein? Jogaço, cara. Jogaço mesmo, assim. Como de verdade, o Inter tá sem crescendo, exagero. hein? Sem exagero. Um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Flamengo sofreu um gol no fim, mas foi um jogaço, né? Jogaço. Flamengo e Internacional, um jogo atrasado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que rolou e qual foi a história desse jogo. Rodou. O confronto direto pelo G4 começou quente e bem disputado. E o gol do Inter quase saiu aos 11 segundos de jogo se não fosse Varela para salvar já na linha. A resposta rubro-negra veio rápida, com Bruno Henrique deixando essa bola passar muito perto. E o Gerson bateu firme e quase marcou. O jogo era lá e cá e o Inter acerta o travessão com Tabata. Pelo Flamengo, mais uma vez Bruno Henrique leva perigo. E o primeiro gol saiu mesmo de pênalti. A bola bate na mão de Thiago Maia e o árbitro marca a penalidade. É Alcaraz quem vai para a cobrança e marca para o Flamengo. Segundo tempo, e o rubro-negro continua na briga e tenta com Bruno Henrique, mas o Inter também não desistia. E Bernabé pede essa chance de empatar. E Alan Patrick falta colocar força nessa bola. A equipe colorada queria o empate de qualquer jeito, mas Rossi aparecia para salvar. Aí é Alcaraz que desperdiça a melhor oportunidade na partida. Mas o jogo ainda prometia emoção até o final. E de novo, Rossi livra o Flamengo segurando essa bola já quase na linha. Só que não contava com essa falha de Everton Araújo e Alan Patrick quem aproveita e é Ener Valencia que deixa tudo igual. E quase vira com Bruno Gomes se Rossi não espalmasse. E outra vez com Ener Valencia e o goleiro rubro-negro garante o empate. Final Flamengo 1, Inter também 1. Ai, gente, que loucura, hein? Ui, que dia maravilhoso pra mim, hein? Olha, estou no sonho. Eu vou lembrar disso, hein? Estou no sonho. O Flamengo não ia disputar o título? Tinha gente falando isso. Eu tô falando... Eu tô falando que o Flamengo não disputa o título do Campeonato Brasileiro, ó, já há um tempão. Eu tô falando porque tocou essa música pra você. Mas é justa hoje? Eu não acho Justa, que é. empate com gostinho de derrota. Sério mesmo, Pela Vene? forma como foi, pelo contexto da partida, óbvio. Inclusive, eu até acertei o placar ontem, eu tava lá no barbeiro meu Jean, ele perguntou, quanto você acha? Eu falei, 1-1. Só que eu não esperava que fosse ser desse jeito. Então, por isso que eu acho que foi com um empatezinho. É frustrante, né, Vene? Pô, você tomar um gol aos 43 minutos do segundo tempo é frustrante pela forma como foi, diante de um adversário extremamente difícil, dentro da casa do adversário, casa cheia. O Internacional, por exemplo, nessa temporada só perdeu 2 jogos atuando no Beira-Rio. O Flamengo e o Internacional, a gente precisa dizer isso, jogaram muita bola ontem, protagonizaram uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro. Foi bom de ver. Também quero elogiar a arbitragem,
tá? A gente sempre critica a arbitragem quando é necessário, mas a arbitragem ontem, eu não lembro o nome do árbitro, vou ser bem sincero, mas foi um árbitro que foi muito bem. É um novinho, tem um novinho aí que tá sendo 28 bom. anos, falaram na transmissão ontem, 28 Vou pegar anos. aqui agora. E de fato, foi uma boa arbitragem que colaborou bastante para o bom futebol. Um árbitro que deixa a bola correr. Enfim, vamos falar. E ótimo que a gente não sabe o nome dele, isso quer dizer que ele não apareceu. Isso é até bom mesmo. Não bota eu não, que aí o povo lá do Flamengo fica achando que sou eu, essas ideias de vocês aí, ó. Olha lá, ó. Mas... Eu não quero esse corte pra mim, não. Assim, Ih, sai fora. David Oliveira Lacerda. Parabéns a ele pela atuação ontem, que colaborou bastante. Mas falando sobre o Flamengo entrou, querendo ou não, com muitos desfalques. E estamos falando de desfalques importantes. Léo Pereira, Arrascaeta, o banco de reservas, por exemplo, estava recheado de garotada. O Flamengo fez um bom jogo no primeiro tempo. Foi uma baita partida no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter melhorou, subiu de produção e, consequentemente, os jogadores do Flamengo cansaram bastante. E aí o técnico Felipe Luiz, na minha opinião, ele acabou pecando. Porque ele morreu podendo fazer substituições. Acabou a partida com apenas 2 substituições pelo segundo jogo seguido. E ele pôde ver um time em campo totalmente cansado, fadigado. O próprio Gerson estava exausto. O Gerson ficou até o fim, ele vem jogando muitas partidas, terminou a partida exausto. O Pulgar estava muito cansado. E o próprio Everton Araújo, que acabou dando mole ali no gol do Internacional. Foi ele quem perdeu a bola, que originou o gol do Internacional. Não acho justo criticar o Everton Araújo, culpá-lo pelo gol sofrido. Porque se a gente for parar e analisar, também teve falha na cobertura do Léo Ortiz em cima do Fabrício Bruno. De maneira geral, o Flamengo foi muito bem. Agora, se é para culpar alguém, vamos lá. Por que a gente não critica o Alcaraz, por exemplo, que perdeu um gol inacreditável? É assim que a gente pode classificar. Ele fez o gol de pênalti, legal, só que ele teve a oportunidade de fazer um 2-0, quando a partida ainda estava 1-0. Então, assim, eu acho muito exagerado botar a culpa num garoto que estava fazendo uma ótima partida, só que ele estava muito cansado. Então, eu acho que o Felipe Luiz, ele é um jovem treinador, está aprendendo ainda, talvez ele tenha aprendido, que dessa vez ele errou, pelo menos na minha visão, embora na entrevista coletiva ele não classifique dessa maneira, mas eu acho que se ele pudesse fazer algo diferente no segundo tempo, eu acho que seria isso, fazer algumas substituições para poder dar um gás novo na equipe, porque eu acho que isso acabou pesando demais para o resultado final. E ele, o Felipe Luiz, o técnico, falou sobre ter feito apenas 2 substituições mesmo com o time cansado. Cadê? Uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia baixar um pouco no quesito do nível. Achei corajoso, Pedrosa. E assim, o treinador faz as escolhas dele, muitas vezes, um pouco até intuitiva. Tá sentindo ali um momento, olha, se eu tirar agora uma peça ou outra, eu posso baixar um pouco essa energia que o jogo tá. Quem tá ali que sente a energia do jogo. E eu acho que ele foi por esse caminho, ô Pedrosa. Arriscou. Eu concordo com você, tá? Até porque do banco de reservas do Flamengo, talvez o único jogador que eu optaria era o Lohan, que eu acho que é um jogador que tem que ter um pouco mais de oportunidade nesse time do Flamengo. Agora, de resto, eu entendo o lado dele, porque o Internacional cresceu bastante no segundo tempo. O Internacional colocou em campo o Bruno Henrique, o Wanderson e o Ener Valencia. 3 jogadores de uma qualidade imensa, o que mostra também como esse elenco do Internacional é bom. E aí, no segundo tempo, obviamente, com o Flamengo na frente do placar, o Inter em casa teve um pouco mais de agressividade nessa bola. E aí eu entendi um pouco do Felipe Luiz só nesse sentido de não querer tirar o equilíbrio do Flamengo, porque o Flamengo estava fazendo um bom jogo, estava fazendo um jogo do tamanho do que a partida pedia. E ali, como o Vene falou, uma infelicidade do Everton Araújo, o Alan Patrick rouba a bola, mas também não classifico isso como um erro crucial, por quê? Porque é um erro do sistema defensivo inteiro. Ele perdeu a bola lá no meio campo, então a defesa tem que estar montada, a defesa tem que estar fazendo a cobertura decente, e isso é um erro de forma geral, não dá pra gente culpar só um jogador. E, cara, é isso, cara, o Flamengo foi punido por um time que é muito bom também. O Flamengo foi punido por uma equipe que tem qualidade imensa. Como eu falei aqui, a gente está falando do Ener Valencia, banco de reservas. Esse cara é muito bom, esse cara seria titular em 90% dos times do Brasil, ou até mais, digamos assim. E no Internacional ele não está vivendo uma grande fase, mas tem muita qualidade. Se eu não me engano foi o Wesley ou o Wanderson que achou a bola para ele, o camisa 11, e ele conseguiu fazer o gol nas costas da zaga do Flamengo. Repito, jogaço, concordo plenamente com o Venier, não vejo esse resultado como algo extremamente negativo para o Flamengo. O enredo pode até frustrar, mas empatar com o Internacional no Beira-Rio, ainda mais estando na frente do Internacional na tabela de classificação, para mim não é tragédia nenhuma. E é um início de trabalho. Gente, o Felipe Luiz está no início do trabalho dele. É natural que erros
vão acontecer. E o início duplamente, né? O início na trajetória vida dele dele. como treinador do Flamengo e o início também na trajetória dele como treinador Eu profissional. tenho uma opinião sobre esse discurso, e lembrando que isso é uma opinião, tá? Isso não é Tá, uma informação. claro. Eu acho o seguinte, é que ele, obviamente, ele não pode virar na frente das câmeras e falar isso, mas ele deve ter olhado para o banco de reserva e deve ter falado, olha, eu não tenho peça suficiente para fazer uma substituição aqui. É. Ele olhou e, de repente, ele não está confiando no Alan nesse momento, porque o Alan vive um péssimo momento. Eu mas também não colocaria, por É exemplo. um jogador que poderia entrar no lugar do Gerson, talvez. O meu ponto é o seguinte em relação a isso. Eu acho que ele arriscou demais em deixar um Gerson até o fim, porque a forma como o Gerson vem jogando, quantidade e qualidade durante muito tempo, eu acho que é arriscado demais. Tanto é que ele fez substituições, na minha visão, pensando já no jogo Mas de você domingo. sabe Por que ele exemplo, tem um lastro físico aí que ele ele não deixou faz... o Bruno Henrique até o fim, mesmo o Bruno Henrique não fazendo uma grande partida no segundo tempo. Por que ele deixou? Porque o Bruno Henrique não vai jogar no domingo, está suspenso. Aí ele opta por tirar o Gonzalo Plata. E no meu pensamento, ele já fazendo essa projeção para domingo. Mas eu entendo também o Felipe Luiz, porém, eu acho que ele arriscou demais e tanto é que o risco Tem aí um não valeu lado a pena. também, Vene, o Gerson é um jogador que pode decidir a partida em um lance. Mesmo ele cansado. Mesmo ele cansado, ele pode achar uma bola. Mesmo ele cansado, ele pode achar um chute. Como contra o Atlético Paranaense. É exatamente isso. Então, assim, pra colocar o Alan, que ele provavelmente tomaria muita pancada por colocar o Alan. Sim. E eu acho que o Alan não merece entrar mesmo no time por tudo que ele vem apresentando. E deixar o Gerson, mesmo cansado, pra decidir uma bola, dá pra entender a escolha do Felipe Eu Luiz. também acho. Dá pra entender. E pode ter certeza que se ele deixa, ele tem um suporte de Um toda diálogo ali clínico, também, físico. Olha, pode deixar mais uma... Essa minutagem ele consegue? Sim. Ele tem um lastrozinho pra ainda performar mais hoje? Sim. Eu acho que não faz também, não tenho certeza que não faz de forma... E aí ele pode também pegar os dados que ele tem Não, e ele não faz de arriscar. forma irresponsável. Claro, ele eu não arrisca. acho isso não, tá? É. Eu não acho isso. Só que assim, Benê, o meu ponto é, você Eu arrisca entendi. demais o resultado. Porque o Everton Araújo, ele não errou apenas porque ele deu mole como jovem. Ele errou porque ele também estava muito cansado, gente. Sim. E isso desgasta o jogador. Desgasta. Você sabe, você é da área. É muito mais fácil você errar quando o seu corpo está extremamente cansado. Aí às vezes a perna não responde mais. Ô, Alex, por favor. O pessoal tem Alexa, né? Eu falo sempre, a gente tem um Alex. Por favor, Alex, olha quem está aqui hoje. De que... Então tá aí, né? Um pouco da análise aí, um pouco do que foi comentado pelo Vene, pela Fernanda e também pelo Pedrosa. Eles puderam analisar um pouco sobre como foi esse jogo do Flamengo contra o Inter. Acho que o Flamengo poderia ter vencido, tinha totais possibilidades, né? Ainda mais se tivesse concluído a gol da maneira que deveria. Esse talvez seja um dos principais erros do Flamengo em 2024. É o fato de não conseguir fazer gol. Não conseguir concluir a gol. Tem uma dificuldade gigantesca esse time do Flamengo, assim. Tem possibilidades, mas na última bola, sabe? Falta um capricho. Falta um passe mais cuidadoso. Falta uma finalização um pouco mais certeira. Falta ter um pouco mais de calma, que é o caso do Alcaraz. Eu vejo o Alcaraz como um grande jogador, porém que é muito afobado ainda. Ele chega querendo decidir logo o lance e não tá pensando muito. Se ele pensar um segundinho ali pra dar um passe, pra chutar, finalizar da melhor maneira possível, talvez ele consiga concluir a gol. Diferentemente de como ele vem fazendo até então, sabe? Vem errando bastante, são muitas decisões equivocadas do Alcaraz que infelizmente acabam custando caro. Ontem o Flamengo poderia abrir ali um 2-0, mas ele acabou vacilando demais naquele lance, sobrou ali cara a cara, ele bateu já desesperado, né? Poderia pensar, olhar pro gol, daria tempo suficiente. E aí poderia meter o 2-0 e matar ali o jogo. Mas diz aí o que você achou, você gostou, não gostou? Comente abaixo, que é importante demais saber o que vocês pensam. E daqui a pouco voltaremos com muito mais informações sobre o nosso querido Mengão. Muito obrigado, até logo mais. Valeu!